Amores, vamos lá. Acho que eu consegui aqui. De qualquer maneira, se eu não conseguir, depois eu falo para a Pri poder pegar do dela lá. Deixa a Pro falar com vocês sobre a atividade avaliativa, né? A Pro vai sim passar a atividade avaliativa para vocês, porque é necessário, né? Aliás, vocês vão ter esse bimestre a atividade avaliativa, um trabalhinho para nota que a Pro vai passar hoje já para vocês, também muito tranquilo. Vai ser uma atividade de lição de casa que a Pro vai avaliar, tá? Simples assim. A atividade avaliativa, a Pro vai passar entre amanhã ou depois para vocês, na plataforma, e eu vou deixar um tempo para... Oi. Atividade avaliativa, você já não passou? Não. Passou. Porque aqui para mim tá questionário sem título, atividade avaliativa de matemática. Você entrou? Você entrou e viu se é matemática mesmo? Aqui tá atividade avaliativa de matemática, negócio sem título. Quando você clica... Deixa eu tentar de novo. Então, vai olhando aí para a Pro. Então, a Pro já deve ter programado para hoje. Que tá. Quando você clica na atividade, tá assim: questionário sem título, 6º ano, atividade avaliativa de matemática 1. Aí tá as questões de número. Certo, é isso mesmo. Então, de vocês já foi. Tá? Na verdade, a Pro queria ter programado para amanhã, mas acho que o do 6º ano já foi. Mas tranquilo, não tem problema nenhum, certo? É muito fácil, é muito tranquilo. Vocês vão fazer. Oi, Pedro. Vocês vão fazer de acordo com aquilo que vocês aprenderam, tá? Tem divisibilidade, critérios de divisibilidade, não é nada que vocês não saibam, tá? Então, dá para vocês fazerem. O de vocês, então, eu devo ter programado para hoje, para entregar na sexta, tá bom? Então, vocês se atentem aí, para não ficar tão sobrecarregado para vocês, o que a Pro vai deixar, então? Essa semana a Pro não vai passar o trabalhinho e vou passar apenas a semana que vem. E nem lição de casa. A lição de casa de vocês vai ser fazer atividade avaliativa na semana. Tudo bem para vocês? Você pode a atividade avaliativa ou porque ele mesmo corrige? Porque eu fiz, quem corrigiu foi o próprio negócio. Sim, é o próprio sistema, é isso mesmo, José. Eu tirei uma nota e gostei da nota, né? Depois, a Pro dá a nota e corrijo com vocês aquilo que vocês erraram. De ciência, só errei 2. Por um erro muito... Eu acertei todas, não sei como. Por causa que eu ia errar uma na lista. Era pra eu ter acertado todas, só que eu falei assim, gente, será que tá certo, né? Daí eu fui revisar antes, aí eu tava assim, pensando. Daí eu não sei o que eu fiz, porque eu mudei a questão. E aí eu errado? Nenhuma. Bom, hein? Eu tirei 80%. Vocês já têm como experiência a matéria de ciências, que já foi feita, de matemática não é diferente, tá? Com alternativa somente uma correta, bem bonitinho, façam com atenção, não estará passando lição para vocês. Eu só vou deixar para vocês fazerem a atividade avaliativa até na sexta-feira, para que não fique sobrecarregado. E a semana que vem eu dou um tralinho valendo nota, e depois ainda a Priscila vai marcar com vocês uma data específica para o provão, certo? Mas aí vai ter aí, né, um tempo maior para vocês fazer, tudo vai ser agendado e combinado com vocês. O provão você não vai dar no meio da aula, né? Você vai só mandar, aí nesse dia vai para entregar. Na verdade, José, a gente vai aguardar aí as informações da Pri. Por quê? Porque a Pro sabe informar para vocês o provão. O provão é o conteúdo do ano todo, né? Do bimestre todo, de todas as disciplinas. Então, é aquela prova de alternativa, possivelmente vocês farão ela no sábado, certo?
e quem vai estar aplicando para vocês deve ser a coordenação mesmo, mas isso tudo ainda vai ser marcado, então não se preocupem com isso agora, tá? Se preocupem em fazer a atividade avaliativa e os trabalhos. Garantam as notas desses dois aqui, que depois fica fácil o provão. Tudo bem, pessoal? Sim. Ó, beleza. Então, vamos para hoje. O que a Pro vai estar pedindo para vocês? Primeira coisa, a Pro queria fazer uma rápida revisão do que vai cair na atividade avaliativa, certo? Hoje nós vamos falar um pouquinho de geometria. Deixa a Pro falar, depois vocês perguntam, senão a Pro não consegue conversar com vocês. Mutem os microfones de vocês e ouçam, tá bom? Depois, quem tiver alguma dúvida na hora da explicação, pode perguntar. Vamos lá. É que eu tenho dúvida no múltiplo. Nos múltiplos. Tá, nós vamos falar já, tá bom? Nós vamos falar disso já. Então, vamos lá. O que a Pro vai estar pedindo para vocês nessa atividade de teste? São 10 testes, A, B, C e D, com apenas uma alternativa correta, tá bom? Então, se vocês olharem lá do comecinho da apostila de vocês, então, o que a Pro pediu bastante para vocês? Múltiplos, divisores, a Pro pediu um pouquinho de potência com raiz quadrada, números primos, expressões numéricas, certo? Então, vai ser o que a Pro vai estar pedindo para vocês, nada mais do que isso. Pro, eu posso consultar a apostila na hora que eu for fazer a minha atividade? Claro que pode, tá? Então, a apostila vai estar lá, não tem tempo para atividade, só não deixar para fazer na última hora, porque aí fica complicado mesmo, certo? Mas pode contar que está tudo lá na apostila, não tem nada que não foi ensinado, nada que vocês não tenham aprendido. Evitem ficar olhando na internet, evitem ficar entrando em comunicação com o outro, façam do jeito que vocês aprenderam, certo? Pessoal, tudo bem? Tá? Múltiplos e divisores. Olha só, José, a Pro vai virar aqui para a lousa e vou falar uma rápida revisão de múltiplos e divisores. Mas vocês têm isso na apostila. Então, se você tiver dúvida, a Pro fez bastante exercício sobre isso, certo? Então, não tem dúvida. Ó, múltiplos, anota isso que a Pro está falando. Que os múltiplos, sempre o múltiplo começa... Foi no mudo, só você está desmutado. É verdade, senão fica uma chiadeira danada, né? Pronto? Isso. Então, se a Pro falar assim para vocês, olha, vamos falar para a Pro, deixa eu pegar um número no qual a gente pode falar os múltiplos e os divisores. Vamos falar para a Pro os múltiplos de... deixa eu pegar um número qualquer aqui, os múltiplos do número 6, certo? Então, nos múltiplos, o número começa no 0, múltiplos de 6, múltiplos de 6. Todo múltiplo, José, começa no 0 e ele é infinito, certo? Então, múltiplos, começa no 0. Vai lá, 0, 6, 12, 18, múltiplos de multiplicação. Ele é infinito, certo? E quando nós falamos em divisores, divisores de divisibilidade são fatores finitos, ou seja, divisibilidade, os números divisíveis por 6, certo? Ele sempre vai começar no 1 e vai terminar no próprio número. Então, quais os números que o 6 é um resultado, existe na tabuada? Está na tabuada do número 1? Sim. Está na tabuada do número 2? Sim. Está na tabuada do número 3? Sim. Está na tabuada do número 6? Sim. Então, múltiplos começa no 0 e vai até o infinito. Divisores começa no 1 e ele é finito, termina no próprio número. Tá? Vocês sabendo essas duas regrinhas, não tem como confundir isso. Sim, José? É o seguinte, como você vai saber que você faz uma pergunta, como você vai saber que é múltiplos
as divisões, como você vai identificar isso? Como você Como vai você- saber? Na verdade, José, na verdade, a própria atividade vai estar pedindo para você, tá bom? Então, não se preocupe. Se eu der um número qualquer lá, você não tem que adivinhar se ele é múltiplo ou divisor. A atividade, olha, esse número 6. E quais os múltiplos do número 6? Aí você dá quais os divisores do múltiplo. Esse número aqui, ele tem múltiplos e divisores. O que eu vou estar pedindo na atividade vai estar lá na descrição, tá bom? Tudo bem? Só para responder minha pergunta. Obrigado, Bruno. Deus te abençoe. Nada. Outra coisa que a Provai está pedindo lá. Quem lembra o que é um número primo? São os números divisíveis por 3, calma, por 1 e por ele mesmo, Perfeito, Miguel. Esquece desse 3 aí, tá bom? Então, o que é o número? Vai cair na prova isso, vai cair na atividade? Vai, tá? O que eu estou falando para vocês é o que vai cair. Então, números primos são aqueles números que que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Por exemplo, o número 13. O número 13 está em alguma tabuada? Não, só na do 1 e na do 13. O número 17 está em alguma tabuada? Não, na do 1 e a no 17. Todos os números primos são ímpares, sim, exceto o número... Qual é o único número par que ele é considerado número primo? Não é 2? Isso, perfeito. Isso daí, tá? Pro, vai estar caindo isso na provinha, na nossa provinha? Vai, tá bom? Então, todos os números primos são ímpares, certo? Exceto o número 2. O que é um número primo? É um número que que é divisível somente por 1 e por ele mesmo, tá bom? Beleza? Ó, No 25. 20, Não tem mais. 25. 25. Existe, ó, José, Ela analisa tava no 5. isso. Então, 25. Está em alguma tabuada, José? no 25. Do 1, do 5 e do 25, certo? Então, ele não é número primo, tá bom? E o número 29, José, está em alguma tabuada? Não, só tá do 1 e do E do 29. 29. Então, ele é o número primo. Ô, Pro, Oi. todos os números ímpares são primos, né? Não, não. Por exemplo, ó, o número 15 é um número ímpar e ele é primo? Não, porque tá na tabuada do 1, do 5 e do dele mesmo. Isso. Então, Pedro, como que nós podemos falar? Todos os números primos, exceto 2, são ímpares. Mas nem todo número ímpar é primo, tá bom? Existe, por exemplo, o número 21. É o número ímpar, mas ele está na tabuada do 3, Do 7. 7. Isso, entendeu? Dele mesmo. Então, nem todo número ímpar é número primo. Deu para você entender, P? Sim, Pro, obrigado. Quem tem uma vozinha miando, não sei de quem é. Ninguém? Bom, então vamos lá. Microfone. Fazer lá, tipo, o nosso caderno, assim, o nosso caderno tem a tabuada, aí nós podemos olhar para ver se não tem mesmo. Pode olhar, pode consultar a apostila. A Pro só pede para vocês evitarem de consultar, por exemplo, o Google, por exemplo. Isso não tem necessidade, porque vocês já sabem, certo? Consultar, se tiver o pai, a mãe do lado, se quiser orientar vocês e não fazer por vocês, também pode, não tem problema, tá bom? Pode pegar apostila, caderno, que tá tudo lá bonitinho. Beleza? Agora, olha só, mutem os microfones e só vai desmutar o aluno que a Pro falar. Vamos fazer uma revisão rápida aqui. Elisa, quando o número é divisível por 2? Quando o número é divisível por 2? Sim. Peraí, Pro. O número é divisível por 2
todo número terminado em 0, 2, 4, 6, 8 é divisível por 2. Exatamente. É fundamental saber isso, tá? A regra de divisibilidade vai cair, Pro? Vai. Então, qualquer número que seja, vocês vão olhar o último número. Ele está na tabuada do 2, ele é um número par? Sim. Então, ele é um número divisível por 2. E por 3, Elisa? A por 3, Pro, é todo número cuja soma de seus algarismos for divisível por 3. Isso, professora. Então, a regra do 2 é só para o 2? Sim. A regra do 3 é só para o 3? Sim. Certo? Então, todo número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 3. Por exemplo, o número 123. Então, 1 mais 2 mais 3, 6. 6 está na tabuada do 3, é um número divisível por 3. Beleza? E por 4, Elisa? É por 4, todo número terminado em 00 ou qualquer número que os dois últimos algarismos da direita seja divisível por 4. Isso. Então, olha lá, nós falamos bastante isso com vocês já. Então, isso daqui vocês vão tirar de assim, letra na avaliação, certo? Porque é muito tranquilo mesmo, nós já estudamos bastante isso. O número é divisível por 4, independente de qual número seja. Vai olhar os dois últimos algarismos. Se terminar em 00 ou se os dois últimos estiver na tabuada do 4, com certeza é um número divisível por 4. Beleza? E quando o número é divisível por 4... Calma aí, ô, Pro. Então, no 4, eu fiquei sempre com uma dúvida. Quando ele é divisível por 4, termina em 2 zeros, é fácil. Mas os últimos algarismos da direita for divisível por 4. Tem, tipo assim, é a soma deles ou os dois sozinhos? Beleza, então, essa dúvida sua não vai mais existir. Vamos lá, Pedro. Ó, o que ele fala? Ó, o número é divisível por 4. Quando os seus dois últimos algarismos for 00, professora, eu já entendi. E quando os seus dois últimos algarismos, ó, 7.736, você vai pegar só o número 36. O critério de divisibilidade ajuda muito. Muito! Quem me falou isso, Miguel? Uhum. Nossa, muito, Miguel, também acho, meu amor. Tem que entender, né? Ah lá, Pedro, tirou a sua dúvida? Ó, número 7.736. Você vai pegar o quê? Os dois últimos números. 36 está na tabuada do 4, então ele é um número divisível por 4. Beleza, Pedro? Ô, Perão. Sim, Pro, obrigada. Oi, querida. Eu tenho uma dúvida. Tipo, o número 15, ele é divisível por 3? Ele tá na tabuada do 3? Mas, tipo assim, Pro, eu sempre tenho essa dúvida. Por que ele é divisível por 3? Olha lá na tabuada do 3. Ele tá na tabuada do 3? Ó, 3, 6, 9, 12, 15. Certo? Ele tá na tabuada do 3. Mas como você sabe, como você pode saber isso aqui sem fazer a continha? Se você somar eles aqui, vai dar 6, não vai? Olha lá. Se você somar 1 mais 5, vai dar 6. O 6 está na tabuada do 3? Tá. Então, ele é um número divisível por 3. 5 vezes 3, 15. E o meu resultado vai ser... o meu resto vai ser 0. Significa que ele é divisível. Quem fez essa pergunta para a Pro? A Juju? A Elisa. Elisa, minha linda, qual a sua dúvida? A Pro não entendeu qual a sua dúvida nisso, porque é uma coisa meio que óbvia, assim. O número é divisível por 3, por quê? Porque ele está na tabuada do 3, certo? Pro, como que eu sei se o número está ou não na tabuada? Somos dois, ó. Por maior que seja o número, só somar. Deu um número menor, ó. Deu o número 6. Está na tabuada do 3? Sim. Então, ele é divisível por 3. Oi. Por Oi. exemplo, eu tenho uma dúvida. Se fosse, um número que já está fora, se não está fora da tabuada do 3, mas que está mais do 30, sabe? Tipo, então, por exemplo, se for 36, aí eu posso somar o 3 e o 6 ainda ou não?
Pode. Eu não sei exatamente se é isso que você está me perguntando, mas eu vou tentar passar aqui para a lousa. Por exemplo, 9.036. É isso, Miguelzinho? É, tipo isso. Porque aí somar tudo vai dar 18, isso aí, né? Sim. Aham. E 18 está na tabuada do 3, significa que ele é um Então número... pode fazer dividido por 3, então, né? Isso, amor. Tá bom? Tudo bem? Beleza? Elisa, meu amor, você tirou a sua dúvida? Era essa a sua dúvida? Ou eu posso ajudar mais em alguma coisa? Tirou sim, pro. Ótimo, muito bom. Oi, querida. O divisível por 4 é se, os dois últimos números são divisíveis por 4, né? Mas, juntos. Então, mas, tipo assim, pode ser qualquer número, tipo, se os dois últimos números for divisível por 4, é divisível por 4, né? Sim, querida, é isso mesmo. Ó, Juju está falando, né? Juju, se eu pegar o número, ó, 2.737.524. Pronto. Tá? E, Juju, esse número é divisível por 4, aí você vai falar assim, poxa, eu vou fazer uma conta desse tamanho sem ter certeza que vai dar zero, que vai sobrar zero. Então, olha, nesse caso, qualquer que seja o número, por maior que ele seja, você vai olhar os dois últimos números. 24 está na tabuada do 4? Sim. Então, significa que ele é um número divisível por 4. Quando nós falamos em divisível, nós falamos que não sobra resto na divisão. Ou seja, o resto é igual a zero. Você entendeu, Jujuba? Aham. Ótimo. O P, lê para Pro quando o número é divisível por 5. O Pro eu salvo. Quem tiver apostas aí, pode ser você mesmo. Ah, tá bom. Pro 5, Aham. o número natural é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou 5. Fácil, né? Fácil, porque se vocês verem na própria tabuada do 5, todos os números da tabuada vai terminar em 0 0 e 5. né? Então, é fácil. Esse daí é fácil Ou de para entender. se fosse 2.737.525, seria divisível por 5. Terminou 525. 25. Então, Seria divisível por 5. por 4, você olha os dois últimos. E por 5, você olha o último. Terminou em 0,5, é um número divisível Ou por 5. 520 também. Isso, exatamente. Tá bom? O P, você tem a regrinha do 6 aí? Tenho. Ó, olha só o que a Pro vai falar para vocês. Todas essas regrinhas que nós estamos falando são convenientes? São. O Miguel falou uma coisa que me deixou muito feliz. Ele falou assim, professora, as regrinhas de divisibilidade ajudam muito, ajuda mesmo. Tá? Quando vocês começam a entender essa importância em fatoração, em MMC, em MDC, vocês vão ver como elas são valiosas. Então, é importante que vocês entendam e perguntem mesmo como vocês estão fazendo, para que vocês possam aplicar de maneira correta. Tá bom? Ô, eu só não fiz o divisível por 7, tá? Que você falou que não era necessário, eu também não achei. Exatamente, nós vamos chegar lá já já. A do 6 Então, eu fiz. Por 6. Vamos lá. O número é divisível por 6 quando ele é divisível por 2 e 3. Ó, então vamos lá. Ao mesmo tempo, aí a gente vai pensar assim, vamos pegar esse número imenso aqui. Vou apagar esse 2, vai ficar só 737.524. Nós vamos olhar como é que eu sei se esse número é divisível por 6, sem fazer a conta, e o meu resto vai ser 0. Bom, primeiro eu vou olhar. Ele era dividido por 3 e por 2, não era? Alguma coisa assim. Ou era outra conta? É que a Pro mudou aqui, tá? Mudou o número, tá bom? Então, vamos pensar de novo aqui. Primeira coisa, para ser divisível por 6, tem que ser um número par. Tá lá, Pro, é o número par. Mas ele é divisível por 3 ao mesmo tempo? Vamos somar? Ó, 7 mais 3, 10, 17. Não, Pro, não é? 17 mais 5, 22. 22, 23, 24. 24 mais 4, 26. 26 está na tabuada do 3? Não. Não, então significa que ele não é um número divisível por 6, não precisa nem fazer, tá? Vamos criar um outro número aqui, ó, 22, certo?
Professora, será que esse é divisível por... Deixa eu inventar um aqui para a gente poder fazer ele ser divisível por 6. Primeiro, é divisível por 2? Sim, porque é par. É divisível por 3? Vamos somar. 7. Vai dar não, vamos por 7 mesmo, que aí dá. Ó. Tá lá aí, hein? 7 vamos não lá. dá, Pro. Dá sim. Aqui dá. Esse daqui dá. Ó, é um número par. E vamos ver se ele é divisível por 3. 7 mais 3 vai dar 10, mais 5 vai dar 15, 20, 22, 24. Opa! É um número par, divide por 2 e também divide por 3. Automaticamente, por regra, ele também divide por 6. Tá bom, pessoal? Tá? Beleza? Número 7 não é conveniente, não é mesmo. Por quê? Não existe uma regra. A regra acaba sendo mais complicada do que a própria divisão. Então, é conveniente fazer a divisão. Tá bom? Número 8. O número 8 também, ele é a mesma regra do que o 4. Não sei se alguém tem a divisibilidade por 8 aí. Tem? Eu tenho, Pro. Legal, então achei que vocês não tivessem, ô Pedro, mas se você tem, pode ler que a gente fala um pouquinho sobre ela também. O número é divisível por 8 quando termina em 000, ou quando é formado pelos 3 últimos algarismos da direita for divisível por 8. É a mesma coisa do 4, né, que você explicou, só que com 3 números. Igualzinho. Olha só, então, ó, o que está falando aí na do 8? Né? Que o número é divisível por 8 quando os seus 3 últimos algarismos for 000, certo? Automaticamente ele já é divisível por 8. Ou qualquer que seja o número. Por exemplo, 2142. A Pro inventou um número... Levanto. Ó, então, vocês vão pôr um 12.000 aqui para ficar um número bem grandão. Antes de vocês fazerem, vocês precisam fazer a continha com o número todo? Não. Faz só a divisão pelos 3 últimos números. Se o resultado, se o resto da continha for 0, significa que esse é o número divisível por 8. Tá bom? Então, qual é o critério da regra de divisibilidade do 8? Ou termina com 3 zeros, ou os 3 últimos algarismos for o número divisível por 8, ou seja, não sobra resto na divisão. Belê? Miguelzinho, você tem a do 9 aí, Miguel? Tenho sim, Pro. Que é muito parecida com a regrinha do 3, tá bom? Deixa o Miguelzinho ver com a gente. Pode. Tá. O número divisível por 9 é quando a soma dos números pode se dividir por 9. Pode dividir por 9, igualzinho o do 3. Então, do 3, a soma dos algarismos... O 9 é mais igual do que o 3 do que o 8 do 4. Verdade, é verdade. Por exemplo, ó, 2016, certo? Então, vamos somar 6, 7, 9. 9 está na tabuada do 9? Tá, é um número divisível por 9. Simples assim, tá bom? E a divisibilidade por 10, que é uma coisa também, né, meio que óbvia. Mas pode usar a estratégia do 3 na do 9? Pode sim, e deve. Tá bom? Okay. É a mesma estratégia. Então, a regrinha do 3 serve para o 3 e para o 9 é o mesmo critério? Sim. Tá bom? Tudo bem? Beleza? Então, vamos lá. A regrinha do 10, do 100 e do 1000 é fácil, né? O número é divisível por 10 quando termina em 0. O número é divisível por 100 quando termina em 00. E o número é divisível por 1000 quando termina em 0. Pro, eu tenho uma dúvida. Pois não. Tipo assim, ó. O número é... Tipo assim, é 2000. Aí tem 3 zeros no final. Ele termina com 0. Ele é divisível por 10 e por 8. Divide por qual primeiro? Sempre pelo menor. Se você estiver tirando o MMC dele, quer dizer, fazendo a fatoração, o ideal é sempre do menor para o maior, tá, Pedro? Tudo bem? E se eu falar assim para vocês, Pedro, deixa eu pegar o exemplo do Pedro. Ó,
se eu falar assim, vou pegar um número aqui, 12.000. Esse número é divisível por 1.000? Sim. É divisível por 100? Porque é igual o número primo, né, Pro? Exatamente. Que é o 1 e o 12, praticamente. Eu não entendi a sua colocação aí, não, Miguel, mas tudo bem. Não, eu falei errado, eu confundi. Então, ele é um número divisível por 1.000, ele é um número divisível por 100? Ô, Pro, mas sim, mas Sim. ele é divisível por 100, mas mas tem que ser pelo menor, então é pelo 100 também, né? E ele é divisível por 10 também, Pedro? Isso. Então tinha que ser ele pelo 10. por 10, Então, por 100 e por Pro, 1.000. então, então, quase todos os números, tipo, tem todos 4 0, 6 0, 3 0. Aí você acompanha de acordo com o final. É tudo Tudo bem? E se eu falar ao contrário disso daqui, olha, se eu falar assim, o número 120, ele é divisível por 10? E por 100? Não. Não, por quê? Porque ele termina com 0 só. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Pro, tudo isso. Pro, então a do 100 é do meu, é meio que a do 10, né? Só que, tipo, zeros, a quantidade de 100. Certo? Então, para que regra ela serve do 100, Juju? 100 termina com 2 zeros, certo? Então, a regra do 10, quando termina com 0 só, o 100 entra? Sim. A regra do 100, quando termina em 2 zeros, o 100 entra? Sim. A regra do 1.000, quando termina em 3 zeros, o 100 entra? Não, só tem 2. Beleza? Beleza? Bom, nós fizemos uma mega revisão do que vai cair na atividade avaliativa de vocês. É só isso. Não tem nada de muito especial, tem alguns probleminhas para interpretação, porque faz parte, né, daquilo que a gente aprendeu, e dá para vocês tirarem 10. Professores, se eu não tirar 10, não tem problema. Vocês vão fazer trabalho, vocês vão fazer provão, tem outras maneiras aí de vocês recuperarem a nota. Mas eu tenho certeza que não tem nada que vocês não saibam fazer. Tá bom, lindezas? Bom, a prova vai dar uma introdução para vocês de geometria, que hoje, na verdade, a Pro queria falar a parte geométrica, mas a gente acabou fazendo uma revisão que também é muito válido e não tem nenhum problema, certo? Mas eu vou... a parte geométrica vai ser o que a Pro vai estar dando de trabalho para vocês, certo? Então, vai ser o quê? Uma lição no qual a Pro vai corrigir, certo? Então, nós vamos falar bastante em ângulos, certo? Quando nós falamos em ângulos, nós temos... Pro, mas ângulo não tem aqui no medidor de ângulo. Não sei onde está o meu. Tem que comprar um... problema. A gente vai fazer só a teoria agora, tá bom, Pedro? É só para você entender o que vocês vão fazer, tá bom? É só mais oral hoje. Só a Pro vai falar, daí na próxima aula a Pro pede algum material para vocês. Tudo bem? Então, olha só. Ângulo. Existem 3 tipos de ângulo. Ângulo agudo, ângulo reto e ângulo obtuso. Professora, é importante saber a diferença entre eles? Sim, certo? E qual é a diferença entre eles? Alguém sabe falar para a Pro qual a diferença entre ângulo agudo, reto e obtuso? Como que acho que a gente já aprendeu, mas não lembro. A diferença de ângulo... Agudo, agudo, reto e obtuso. É o jeito que ele é medido? O formato. Não é por formato. Por formato o que ele mede. Ele mede um triângulo, alguma coisa assim. Beleza. Então, vamos lá. Deixa a Pro falar para vocês rapidamente o que é. Depois a gente vai para a apostila e na apostila está escrito igualzinho. Um ângulo reto. Um ângulo reto tem a medida de 90 graus, certo? Mas outro é 130.
Tá? Não precisa. Isso vocês têm na apostila. A professora está explicando o que vocês vão aprender na próxima aula. Beleza? Isso vai na prova? Isso não vai cair na prova, vai cair no trabalho só. Lembrei. 45 e 130, né? Então, vamos lá. Ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Se eu falar para vocês assim, e um ângulo agudo, certo? Vamos no agudo primeiro. Todo ângulo agudo é aquele ângulo menor do que 90 graus. Então, se eu tenho aqui uma reta e um ângulo menor, aqui não é 90 graus, certo? Se ele for para dentro do 90 graus, ele é um ângulo agudo. E um ângulo obtuso? Obtuso é um ângulo maior do que 90 graus. Então, eu tenho aqui 90 graus está aqui. Todo ângulo que for para fora do 90 graus é um ângulo obtuso. Deu para vocês visualizarem o que eu estou falando? Sim, Pro. Ótimo, beleza. É isso que vai cair no trabalhinho de vocês, muito tranquilo. Então, ângulo é reto, um ângulo de 90 graus. A medida dele é 90 graus. Ângulo agudo, menor do que 90 graus. E ângulo obtuso, todos os ângulos maiores do que 90 graus. Tudo bem? Pro, precisa escrever isso? Não, tem na apostila. Tá bom? Não vem... quando acaba a aula, Pedro? 10h10. Agora. Quando o professor desliga, quando o professor sai da sala. Tá, então vamos expulsar pro zoeira. Vamos. Brincadeira, tá bom, Quero pessoal? dormir. É que a aula boa acaba depressa mesmo, Pedro. Bom, vamos lá. Pessoal, essa classificação dos ângulos, a professora deu mesmo como uma introdução do que nós vamos aprender em geometria, mas parte disso vocês já sabem, como vocês falaram, o Miguel falou e o Pedro falou, que vocês já aprenderam isso. Sim, vocês já visualizaram. Agora a gente vai pôr isso na prática, tá bom? É fácil, é tranquilo. A Pro não vai passar lição de casa essa semana. Por quê? Porque já está lá postado a atividade de vocês. Façam um pouquinho por dia, pesquisem, pede auxílio para... a Pro pode tirar as dúvidas, mas eu não posso auxiliar vocês a fazerem. Recorre à apostila, ao caderninho, que está tudo lá muito bonitinho, tá bom? Façam com calma, que eu quero um montão de 10. Um beijo, amor. Tchau. Tchau, Juju. Tchau, Pedro. Tchau, Fê. Tchau, Isa, Ian. Um beijo para todo mundo. Beijo. Tchau. 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 Tchau! Que isso? Bye. Também, tchau.